Olá, seja bem-vindo à nossa revisão do Enem 2020. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos falar sobre regularidades. Vem com a gente. Vamos abordar hoje a questão de número 155 da prova azul do Enem de 2019. A questão trata de falsificação de peças de veículos. Então, eis a questão, vamos proceder agora aqui a uma breve leitura. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação: 1. Rolamento. 2. Pastilha de freio. 3. Caixa de direção. 4. Catalisador. E 5. Amortecedor. Então, aqui nós temos uma matéria. Aqui está relacionada à fonte, disponível em oficinabrasil.com.br e o acesso em 25 de agosto de 2014. E aqui nós temos um texto que já foi adaptado ao Enem. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. E aqui nós temos o objetivo da questão: descobrir qual o item que foi cadastrado que ocupa a posição de número 2015. Nas alternativas, nós temos cada elemento do que já foi citado anteriormente. Então, letra A, rolamento. Letra B, catalisador. C, amortecedor. D, pastilha de freio. E, caixa de direção. Veja que durante a leitura é possível observar que existem elementos que, ao nível de resolução da questão, não nos interessam. É importante que durante a leitura, quando vocês detectarem que existe um elemento que já está relacionado ao processo de resolução, que você já sublinhe esse elemento, que você destaque esse elemento. Então, nós podemos observar que o destaque feito em vermelho é o que efetivamente nos interessa para resolver a questão. Então, de 1 a 5, nós temos os elementos. Aqui nós temos a sequência. Nessa sequência, nós temos que detectar um padrão. E aqui é a pergunta. Bom, e aí nosso primeiro passo será identificar o padrão. Esse é nosso passo 1, identificar o padrão. Então, quando nós escrevemos a sequência, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, indefinidamente, até o termo de posição 2015, nós observamos que está havendo um processo de repetição. Então, é necessário que você primeiro detecte esse elemento. E aí, se você, por exemplo, começar pelo 5, você observa que o 5 vai aparecer novamente aqui nessa outra posição. Depois ele aparece aqui nessa outra posição. E daí perceba que você consegue gerar blocos que começam no 5 e vão até o 4. Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 representa o primeiro bloco. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 representa o segundo bloco. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 representa o terceiro bloco, e assim sucessivamente. Então, perceba que essa sequência formada por 8 elementos, ela vai se repetindo como se fosse um ciclo. E aí, nós entendemos que isso é o padrão que a gente está procurando. Então, nós acabamos de esgotar o primeiro passo, que foi identificar o padrão. O segundo passo, passo 2, será estabelecer os termos. Então, perceba que quando você olha para o 5 inicial, ele representa o primeiro termo. 4 representa o segundo termo. 3 representa o terceiro termo. 2 representa o quarto termo. 1 representa o quinto termo. 2 representa o sexto termo. 3, o sétimo termo. 4, o oitavo termo. A partir daí, nós já entendemos que a sequência se repete e o 5, que apareceu pela primeira vez, como sendo o primeiro termo, só irá aparecer novamente quando ocupar a posição de número 9, nono termo, e vai aparecer de novo na posição 17. E assim sucessivamente, até nós chegarmos à posição 2015.
Dessa forma, qual é a ideia da questão? A ideia da questão é que a gente descubra que peça ocupa essa posição de número 2015. Então, no momento que você estabelecer os termos, você precisa começar a observar o argumento matemático para resolver essa questão. E agora, né? Daí, no momento que você estruturou essa organização dos termos, que você dispôs na forma de tabelas em sequência, colocando primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, o que é que você vai fazer? Então, agora você precisa partir para o passo 3, que é pensar fora da caixa e reorganizar os seus dados. Passo 3, pense fora da caixa, reorganize os dados. Perceba que todos os dados estão dispostos em linhas, e seria interessante que você buscasse reorganizar esses dados para você ver de uma outra forma, por exemplo, em colunas. Então, observe que quando você dispõe os dados em colunas, você percebe o padrão se repetindo e percebe também que em cada coluna essa peça é a mesma. Então, na primeira coluna você tem a peça 5, que é o amortecedor, na segunda coluna você tem a peça 4, que é o catalisador, e assim sucessivamente, até a coluna 8. E perceba que o 2015 ele precisa ocupar uma dessas 8 colunas. Mas se você observar, já é possível eliminarmos alguma alternativa. Você precisa desenvolver esse método de que no momento que você reorganiza os dados e parte para a pergunta, identificar que já é possível eliminar alguma coisa. Então, se o número que eu estou procurando ocupa a posição 2015, então a coluna dele é necessário que seja ímpar. Porque, veja, a primeira coluna, 1, 9, 17, 25, são ímpares. Terceira coluna, 3, 11, 19, 27, são ímpares. 5, 13, 21, 29, ímpares. 7, 15, 23 e 31, ímpares. Então, certamente, a posição 2015 ocupa uma coluna ímpar. Então, dessa forma, a segunda coluna não nos interessa, ou seja, a peça 4 não tem como ser a resposta, que seria o catalisador, letra B. Já podemos eliminar essa alternativa. Assim como a peça 2, que ocupa a quarta coluna, também não nos interessa. A peça 2 é a pastilha de freio, letra D. Então perceba que nós já podemos eliminar duas alternativas, tanto a letra B como a letra D. E isso é interessante porque você aumenta a sua probabilidade de acertar a questão. Dessa forma, é importante que vocês comecem a pensar durante o processo de resolução em ir eliminando alternativas, porque isso aumenta a sua probabilidade de acerto. Ok? Então, nós partimos agora para o passo 4. Perceba que catalisador e pastilha de freio não nos interessam, também já desmarquei aqui da pergunta. E percebam que eu também já apaguei as colunas pares, que certamente o 2015 não vai estar aqui. Com isso, só me sobraram as peças 1, 3 e 5. Então, estamos ainda na dúvida entre rolamento, caixa de direção e amortecedor. E aí agora nós vamos partir para o passo 4, que é identificar o argumento matemático. Dessa vez, você precisa olhar para a sequência numérica de maneira que você identifique qual é o padrão que está acontecendo. Então, se você olhar para a primeira coluna, você vai identificar aqui o 1, 9, 17 e 25. E se você quiser continuar essas linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha, você observa que de 1 para 9 o termo está aumentando 8 unidades. De 9 para 17, mais 8 unidades. De 17 para 25, mais 8 unidades. Com isso, nós identificamos que a questão está relacionada a uma PA, progressão aritmética de razão igual a 8. Dessa forma, nós precisamos agora partir para o passo 5, que é aplicar os conceitos matemáticos. Então, se você identificou que a sequência é uma progressão aritmética PA, você precisa lembrar quais os argumentos matemáticos que estão relacionados a isso. Então, em toda PA, o termo geral é formado pelo enésimo termo, que é o AN, A índice N, que ocupa qualquer posição da sequência, pode ser o A10, que é o 10º termo, o A20, que é o 20º termo. Ele sempre será igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1,
número de termos, n menos 1, número de termos menos 1, vezes a razão. E assim, se você pegar, por exemplo, a primeira coluna, observe que eu peguei a coluna e reescrevi no formato de linha, como já é o costume das aulas de matemática, que com certeza vocês já tiveram, os números dispostos na forma de linha, isso é só questão de observação, você pode colocar em linha ou em coluna, nós teremos a sequência 1, 9, 17, 25, 33, 41, etc., até chegar no 2015. Observe que isso é uma suposição. Eu estou supondo que a posição 2015 ela pertence à primeira coluna. Eu não tenho essa certeza. Se nós dermos sorte, ela vai pertencer. E como que eu provo que o 2015 pertence à primeira coluna? Você simplesmente vai substituir os elementos necessários na fórmula do termo geral. Então, quem seria o AN? O enésimo termo, no nosso caso, é o último termo, que é o 2015. O A1, que é o primeiro termo, vai ser o 1. O número de termos eu não sei, porque como aqui nós temos uma reticências, não sei ainda quantos termos deveriam ser escritos para chegar até o 2015. E a razão, nós já identificamos que é 8, porque de 1 para 9 está somando com 8, de 9 para 17 está somando com 8, e assim sucessivamente. Perceba que substituindo os termos, nós podemos pegar o 1, que está no segundo membro, e passar para o primeiro membro com o sinal trocado, ou então visualize menos 1 aos dois terços, e aí esse 1 desaparece do segundo membro, 2015 menos 1 vai ficar 2014, e o 8 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou então visualize você dividindo os dois membros por 8, e aí esse 8 desaparece. Observe que quando você chega nessa divisão, 2014 dividido por 8, nós temos um impasse, porque 2014 não dá para dividir por 8. Prove. Você tem duas opções. Ou você efetua diretamente a divisão de 2014 por 8, usando o algoritmo da divisão, ou você lembra das regras de divisibilidade, que fica muito mais fácil. No caso, para que um número seja divisível por 8, é necessário que ele termine em 3 zeros, não é o que está acontecendo, ou que os 3 últimos dígitos sejam divisíveis por 8. No caso, os 3 últimos dígitos formam o número 14, e 14 não dá para dividir por 8. Dessa forma, nós entendemos que o 2015 não pertence à primeira coluna, porque n representa o número de termos. E o número de termos de uma sequência, ele é um número inteiro, no caso, um número natural. Portanto, nós acabamos de observar que 2015 não pertence à primeira coluna. Qual a consequência disso? A consequência disso é que se eu acabei de provar que o 2015 não pertence à primeira coluna, a peça 5, ou seja, o amortecedor, não faz parte também da resposta. Então, nós já podemos eliminar a letra C das alternativas. E aí, observe que B, C e D já não nos interessam, e agora nós estamos concentrados na letra A, que é o rolamento, ou na letra E, que é a caixa de direção. E aí nós precisamos observar o que é que aconteceu de verdade, né? Por que que a primeira coluna deu errado? Porque quando eu peguei esse 1, que representa esse 1 da primeira coluna, e passei para o primeiro membro, ficando 2014, e o 8 que está multiplicando, passando dividindo, nós chegamos nesse problema, 2014 dividido por 8. Veja que nós estamos quase lá, quase resolvendo a questão. Mas aí agora você precisa partir para testar as demais colunas. Observe que nós vamos partir agora para o passo 6, que é avaliar para concluir a questão. Então perceba que quando eu peguei o 1 da primeira coluna, ficamos com 2015 menos 1 dividido por 8. E vimos que esse cálculo não funciona porque 2014 não é divisível por 8. Dessa forma, nós vamos testar o 3, o 5 e o 7 para identificar quais dessas colunas o resultado vai dar exato. Fazendo 2015 menos 3, nós chegamos a 2012. E 12 não dá para dividir por 8. Testando 5, 2015 menos 5 dá 2010. 2010 não é divisível por 8. Finalmente sobrou o 7, que certamente vai ter que dar certo. Então, 2015 menos 7 é 2008. E 8 é um número divisível por 8.
Então perceba que nós já identificamos a coluna que nos interessa. Com isso, certamente o 2015 pertence à sétima coluna. Observe como vai ficar o cálculo. 2015, que é o enésimo termo, e agora eu não estou mais supondo que o 2015 pertence à sétima coluna, eu estou afirmando, porque previamente eu já fiz esse cálculo de divisibilidade, vai ser igual ao primeiro termo da sequência, que é 7, mais n menos 1, que é o número de termos, que dessa vez vai dar um resultado exato, vezes 8, que é a nossa razão. De 7 passou para 15, mais 8. De 15 passou para 23, mais 8, e assim sucessivamente. Então, vamos passar o 7 para o primeiro membro com o sinal trocado, ou somamos menos 7 a ambos os membros, e aí esse 7 desaparece. Ficamos com 2015 menos 7. 2015 menos 7 é 2008. Veja que o 8 multiplicando passou dividindo, ou dividimos ambos os membros por 8. 2008 dividido por 8, nós vamos encontrar 251. Mas não se esqueça que no segundo membro você ainda tem um menos 1, que vai passar para o primeiro membro com o sinal trocado. Ficamos com 251 mais 1, que resulta em 252. Dessa forma, essa sequência possui 252 termos, em que o último termo representa o 2015. Então veja que no momento que nós chegamos à conclusão de que o 7 representava a coluna onde está a nossa resposta, nós já poderíamos ter parado a questão aqui mesmo nessa análise. Não era necessário nem fazer esse cálculo. Porque se o 2015 pertence à coluna 7, você acabou a questão e descobriu que a peça que nos interessa é o 3, ou seja, caixa de direção. E aí nós chegamos à conclusão que a resposta é representada pelo número 3, caixa de direção, letra E. Mas é importante que você, ao concluir o processo de cálculo, leia novamente a questão, e aqui nós vamos batizar de passo 7, ler novamente a pergunta e concluir a questão. Dando uma lida novamente na pergunta, nós temos qual o item cadastrado que ocupa a posição 2015, que foi exatamente todo o nosso trabalho. Então, nós chegamos à conclusão que a peça procurada é a caixa de direção, letra E. Mas vamos observar a tabela completa em que o 2015 agora aparece. Perceba que nós temos do primeiro termo até o oitavo a linha 1, daí a sequência se repete na linha 2, do nono até o 16º, na linha 3, do 17º até o 24º, e assim sucessivamente, até a linha 252. Lembre que o N deu 252, isso quer dizer que você terá 252 linhas, em que o 2015, representada pelo termo 3, caixa de direção, ocupa a sétima coluna. Então, essa é a nossa tabela completa. Perceba que se isso continuasse, você teria o termo de posição 2016 e poderia, inclusive, dizer os anteriores. Mas aí você se pergunta, né? E teria uma maneira mais simples, mas é claro, para isso você precisa de um passo muito importante e com esse você resolverá todas as questões do Enem. Eu batizo de passo X, é o estalo divino. Então, por que eu estou batizando de passo X, de estalo divino? Porque você precisa ter uma ideia. E a ideia, ela vai ser formada pela leitura da questão, interpretação e projeção daquilo que você quer. Então, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi, se eu sei que eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o décimo, que eu consigo identificar cada elemento, por que não descobrir uma posição qualquer que faça eu chegar no próprio 2015, e na realidade nós já sabemos que ele estaria na linha de número 252, mas por que não pensar em um número que faça eu chegar ou ao 2015 ou próximo dele? Então, esse é o estalo divino. E aí eu pensei, por exemplo, no 251. Por que 251? Porque eu fui pensando em alguns números, joguei na fórmula da PA, do termo geral, e fui chegando perto de 2015. E aí, quando eu escolhi o número 251, observe, 251 menos 1 dá 250. E 250 vezes 8 dá 2000. 2000 mais 1, 2001. O que é que isso quer dizer? Que na linha 251,
você tem o 2001, e essa linha eu comecei com o número 1, ou seja, eu comecei com o número 5. Então, eu estou aqui na primeira coluna. E aí nós faremos agora a projeção desse significado. Então, veja, na linha de número 251, em que você estava na posição da primeira coluna com o termo 5, você identificou que o primeiro termo é 2001. Dessa forma, você tem a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, de 2001 até 2008, e na próxima linha, que é a linha 252, você vai começar novamente o padrão por 2009. Então, você vai ter 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Dessa forma, 2015 representa o número 3, que é a caixa de direção que nós já havíamos concluído. Então, esse é o estalo divino, que seria uma outra opção de você resolver a questão. Mas identificar essa ideia é que pode ser a parte mais complicada. Justamente por isso que você precisa ter argumentos matemáticos muito bem definidos para não precisar pensar em ideias para resolver a questão apenas. Porque essas ideias elas são muito importantes, mas às vezes não dá para você pensar nisso por conta de algum motivo durante o processo de resolução. E aí, o que é que a gente vai fazer para encerrar nosso vídeo de hoje? Nós vamos pegar a mesma questão e vamos adaptar, ou seja, verifique que eu estruturei a mesma pergunta, só que no final eu alterei o que a questão pede. Vamos lá. Considerando que a sequência parou no termo de posição 2015, pode-se dizer que foram cadastrados quantos catalisadores? Veja que o catalisador é representado pelo número 4. E estamos aqui supondo que aquela tabela grande que nós fizemos, ela já está pronta. Com isso, olhando aqui para a nossa tabela, e se eu estou querendo saber o catalisador, que é o termo 4, perceba, na primeira linha, o 4 aparece 2 vezes. Então, você tem 2 catalisadores. Na segunda linha, o 4 aparece mais 2 vezes. Então, 2 mais 2, ou seja, 4 catalisadores. Dessa forma, a gente conclui que para descobrir o número de catalisadores, você simplesmente vai pegar o número de linhas, que aqui nós já sabemos que são 252 linhas, e multiplicar por 2, porque em cada linha o catalisador aparece 2 vezes. Daí nós chegamos a 252 vezes 2, que é igual a 404. Portanto, letra C. E aí? Você concorda ou você discorda? Cuidado com os passos, né? Perceba que se você concluir dessa forma, você, apesar de ter feito uma questão toda bonita, toda estruturada, identificando a PA e identificando essa tabela com 252 linhas, você cometeu um pequeno deslize. Observe que a resposta ela está errada se você deixar assim. Justamente por quê? Porque o termo 2016 não faz parte da minha questão. Lembre que você parou no termo 2015. Perceba que você estruturou a tabela seguindo o padrão dos 8 elementos. E aí, acidentalmente, você acabou indo até o 2016, supernatural, mas não se esqueça que ele é um item que não faz parte da sua resposta, porque você vai parar no 2015. Logo, dos 504 elementos que você identificou, retire um deles, que é esse 4, e aí vai sobrar 504 menos 1, 503. Daí, letra B, que é a resposta da sua questão. Então, ficamos por aqui. Sucesso a todos e obrigado.